Todo mundo está vendo a tela, gente? Sim. Então, Sim. tá bom. Sim, tá bom. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, gente, retomando, na semana passada, nós fizemos aquela visão geral, né, daquele, tipo no Google Maps, né, que a gente pega o mundo lá em cima e vai aproximando, né? Então, nós tivemos aquela visão geral do que é, na verdade, a nossa fé, né? Do que é a revelação divina, por que Deus se revela, né? Que tudo tem como pano de fundo o quê? Tudo tem como pano de fundo a queda, né? Por que a queda? Porque Deus se revela da forma como ele se revelou, porque a partir da criação, onde que Deus criou tudo bem, tudo bom, né? Tudo foi criado bom. Quando criou o homem e a mulher, tudo foi criado muito bom. O que acontece? Pouco depois, o homem quer ser Deus, né? E o homem querendo ser Deus, ele corrompe toda a criação, né? Então, nós temos a queda, e a partir da queda, nós temos as alianças que Deus vai fazendo, porque Deus nunca desiste da gente. Deus nunca desiste de nós. E como Deus nunca desiste do ser humano, ele vai fazendo alianças, né? Então, a primeira aliança que ele fez lá no paraíso ainda foi com Adão, né? Mas Adão quebrou essa aliança, Adão e Eva quebraram a aliança. E ainda depois nós temos Noé, Abraão, Moisés, né? O rei Davi, que Deus prometeu que teria um reino eterno, né? E a partir daí, o povo de Israel, o povo de Deus, estava esperando, né? Esperando o Messias, o ungido, o Cristo, né? E Cristo, né, veio fazer o quê? Ele veio dar uma versão definitiva da revelação, né? Deus veio se mostrar, se revelar na pessoa de Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, nós paramos aí, na nossa formação passada, no sentido de que a nossa razão, ela consegue descobrir que existe um Deus, né? Nós podemos descobrir, pensando, olhando a natureza, que existe um Deus, mas nós não conseguimos vislumbrar o amor de Deus somente pela razão, né? Até podemos ter uma noção, né? Nossa, tudo isso foi criado, que coisa maravilhosa para nós, né? Sim, tem o amor de Deus, mas o amor, a misericórdia, a face de Deus só foi revelada plenamente em Jesus Cristo. E aí nós paramos aí, né? A partir daí, nós temos aquela situação, né? Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ao se revelar na pessoa de Jesus Cristo, o que ele fez? Aqui nós temos o primeiro, o Pai, né? Como a gente já viu na outra formação, ele dá toda a autoridade ao Filho, né? Então, o Pai, ele envia o seu Filho amado, né? O Verbo divino, o Logos. É importante a gente saber que a palavra Logos, ela significa não só a palavra, não só o verbo. A tradução é correta, né? No princípio era a palavra, né? E a palavra se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. A tradução por palavra, por verbo, é correta, mas ela não transmite tudo aquilo que quer dizer a palavra grega logos. A palavra grega logos, como vocês já devem ter notado, ela é a base de uma palavra chamada lógica. A gente nunca fala assim, nossa, é lógico, né? Quer dizer o quê? É a lógica das coisas, é a possibilidade de tudo. Então, vejam, gente, quando a gente fala em filho, que é o verbo, que é a palavra, Jesus é a palavra de Deus, né? Por qual todas as coisas foram feitas, é o que está no início do Evangelho de São João. Quando a gente vê isso, a gente não tem a dimensão do que significa a palavra logos. Porque o logos significa o quê?
a base de tudo, as condições de possibilidade de tudo. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós estamos falando do nosso Senhor, que se fez carne, nós estamos falando da condição de tudo existir. Então, Maria, quando deu à luz aquela criança, ela segurava nos seus braços o quê? A condição de tudo. O Deus que torna possível tudo. A possibilidade da nossa existência, a possibilidade das coisas serem como são. Então, por isso que Deus Pai, ao mandar o seu Filho, se fazendo carne, e deu toda a autoridade. Por quê? Nós vamos lá na frente falar da Trindade. Porque, como Jesus disse, né? Quem me vê, vê o Pai. Né? Quem me vê, vê o Pai. Então, portanto, o Pai manda o Filho que deu autoridade. E o que acontece? O Filho se revela. É a revelação divina. A revelação divina, aquilo que nós falamos lá na formação passada, nós vamos repetir hoje, que inclusive está na questão número 18 do compêndio, né? Que a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. É uma citação aqui que o compêndio faz de São Bernardo de Claraval. Olha que coisa maravilhosa. Nós não temos uma religião do livro, é uma religião da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que se mostra, que se revela. E quando Jesus se revela, ele escolhe 12 homens, 12 pessoas que são chamados de apóstolos. Eu até coloquei lá, os apóstolos, a palavra apóstolo significa enviados. Então veja, Deus enviou o Pai, Deus Pai enviou o Filho, e Deus Filho envia os 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, eles são enviados com propósito de mostrar para todas as nações, porque vejam, gente, até então nós estávamos no âmbito dos judeus, nós estávamos no âmbito do povo de Israel, né? Tanto é que se nós formos ver o Evangelho, nós vamos ver que muitas vezes Jesus chega e fala claramente o seguinte: eu vim primeiro para o povo de Israel, né? E depois ele fala: ide por todas as nações, por todo o mundo, e pregai o evangelho, né? Fazei discípulos em todas as nações. E aí nós estamos na questão número 11 do compêndio, né? Que é, por que e de que modo a revelação divina deve ser transmitida? Primeira coisa, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a questão fala assim: é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu próprio mandamento. Ide, pois, fazei discípulos entre todas as nações. Mateus 28, 19. Isso é o que se realiza com a chamada tradição apostólica. Então, muitas vezes a gente confunde tradição com algo assim: ah, nossa, isso vem dos antigos e tal. Sim, não deixa de ser. Mas a tradição, quem é do direito aqui sabe. A tradição, ela nada mais é do que você entregar algo para outrem, né? A tradição, no direito, a palavra tradição, ela tá ligada ao contrato de compra e venda de bens móveis. Então, eu vou vender para vocês esse celular. Esse celular só vai passar a ser propriedade de vocês quando vocês receberem esse celular, quando eu fizer a tradição, quando eu entregar para vocês. E é isso que os apóstolos fizeram, e a igreja né? Então, veja, o que Jesus entregou para os apóstolos? Um presente, gente. A Maria Clara até fez aqui bonitinho, um presentinho, que é o depósito da fé. O depósito da fé, que é toda aquela revelação, a própria palavra de Deus, ela se revela e ela se entrega como presente, que é um depósito da fé que é entregado para os apóstolos, é entregue para os apóstolos. E quando esse depósito é entregue para os apóstolos, eles têm essa missão, que está lá em Mateus 28, 19. E essa missão é de quê?
é de levar para todos, independentemente de credo, cor, raça, etc, 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 para todo mundo a fé, a revelação, a boa nova. Gente, por que boa nova? O evangelho é a boa nova, a palavra evangelium, né? É a boa nova. Então, a mensagem da boa nova. Por que boa nova, gente? Aí nós vamos voltar para aquilo que nós começamos. O homem estava perdido. O homem se separou de Deus. Com o pecado original, houve a separação do homem e Deus. Uma separação que só Deus poderia fazer essa ponte, né? Só Deus poderia unir o homem novamente. E como que Deus uniu o homem novamente? Ele mesmo se fazendo homem, né? No seio da Virgem Maria. Por isso que o seio da Virgem Maria, o ventre da Virgem Maria, onde ocorre o casamento entre Deus e o homem. O ventre da Virgem Maria é o casamento entre Deus e o homem. E por isso, essa salvação que foi começada lá no ventre de Maria, ela tem que ser espalhada para o mundo inteiro. Ela tem que ser espalhada para o mundo inteiro. As pessoas, particularmente, individualmente, têm que aceitar essa salvação. Tem que dizer sim para esse casamento que Deus está nos propondo. Como nós dissemos no primeiro encontro, né? Tudo na história da salvação se resume a um pedido de casamento de Deus para cada um de nós. Deus quer se unir a cada um de nós. Essa é a boa nova. Deus quer apagar aquela culpa original, as nossas culpas. Ele quer nos refazer novamente. Ele quer nos colocar em seu seio. Ele quer nos colocar na sua morada. Ele quer nos fazer um com ele. É o que acontece na Eucaristia, não é? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Nós, quando comungamos o corpo de Cristo, nós estamos nos fazendo um com Cristo. E isso é o quê? É uma antevisão, é uma antecipação da glória eterna, onde nós teremos o banquete nupcial do Cordeiro. Mas voltando aqui, Deus, Filho, entrega o depósito da fé para os 12 apóstolos. E quando os 12 apóstolos são enviados, como eles são enviados? Eles são enviados quando eles recebem o Espírito Santo. Em Pentecostes eles são enviados. Em Pentecostes eles recebem o Espírito Santo, e aí nós temos aquilo que nós falamos e vamos sempre falar. Nós temos a continuação. Gente, isso é muito importante. A continuação da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja, vejam bem, a igreja que nasce com o Pentecostes, na verdade, a igreja nasce do lado aberto de Cristo, né? No lado aberto de Cristo, no sacrifício de Cristo, que sai sangue e água, a igreja já é a igreja nascente já. Nós temos aí prefigurados o batismo, a água e o sangue, a Eucaristia, né? Nós temos aí prefigurados o batismo e a Eucaristia, e com o Espírito Santo sendo derramado no dia de Pentecostes, os apóstolos, eles são repletos do Espírito, eles ficam repletos do Espírito, e a igreja nada mais é do que daí a continuação da encarnação de Cristo. E, a partir daí, a igreja tem essa missão de anunciar para todos a boa nova da salvação, aquilo que Deus nos deu para nos unirmos a Ele. Então, a igreja, gente, ela vai ter o quê? Ela vai ter autoridade. A mesma autoridade que foi passada do Pai para o Filho passou para o Pai, o Filho passou para os apóstolos. Ela tem autoridade, ela tem o governo, aí é o pastoreio, né? Então, nós vamos ver dentro da igreja essa autoridade. Nós vamos ter o depósito da fé, né? Então, o pastoreio que os nossos pastores fazem, né? Eles nos ensinam o depósito, nos ensinam aquilo que Jesus passou. E, além disso, nós vamos ter o quê? Todo esse caminho, que é a economia sacramental. Então, nós estamos, a partir
da ascensão de Jesus, de Pentecostes, nós estamos no tempo da economia sacramental, em que Jesus continua, notem, agindo materialmente e por meio material, na verdade, por meio material e espiritualmente na gente. Então, materialmente e espiritualmente. Por quê? Os sacramentos são os instrumentos que Deus se usa para nos santificar, para nos tornar santos. E isso é importante porque, vejam bem, todos os sacramentos, gente, né? Todos os sacramentos têm uma base material. Todos os sacramentos. O batismo precisa da água. A confirmação precisa do óleo, da imposição das mãos do sucessor dos apóstolos. A Eucaristia, né? A Eucaristia, não precisa nem falar, né? Jesus se torna corpo, o pão se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o sangue de Cristo, que aquelas aparências de pão e de vinho são somente aparências, porque houve uma transubstanciação e o próprio Cristo se faz presente, e que nós vamos fazer o quê? Nós vamos comungar Jesus, que é uma antecipação da glória eterna, né? E aí os demais sacramentos, daí nós entramos no sacramento do matrimônio, onde o homem e a mulher, ao se unirem corporalmente, ao consumarem o seu matrimônio, a união esponsal dos dois, é um sinal da união de Cristo com a sua igreja. E as graças aí fluem. E a criação de Deus continua. Nós somos instrumentos, dentro do matrimônio, nós somos instrumentos, nós somos co-criadores, cooperadores da criação, porque a prole que vem é graça, é graça. Por mais que o mundo hoje trate a prole, trate as crianças, os filhos que vêm como maldição, né? Que aí nós temos a maldição do aborto, né? A maldição da contracepção, nós temos o quê? O sacramento do matrimônio sendo um sinal da Trindade, sinal do amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, que é uma pessoa. E o amor entre o Filho e a Igreja é um sinal daquilo, mas é um sinal concreto. É um sinal concreto. Dá para ver com nossos filhos. É um sinal concreto. Aí, nós vamos ter a ordem que da primeira ordenação, que foi feita por Cristo aos seus 12 apóstolos, nós temos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, né? Os apóstolos criando os sucessores. Essa é uma linha ininterrupta, que vamos chegar até Cristo. Por isso que nós pedimos bênçãos, a bênção para o padre, né? Por isso nós pedimos a bênção para um padre, para um bispo. Por quê? Porque aquela imposição de mãos, aquilo que Jesus passou direto para os apóstolos, foi se passando direto para os bispos, para os padres, bispos e padres. Os padres, eles têm essa autoridade que vem direto dos apóstolos. Depois nós temos o quê? Nós temos o sacramento da unção dos enfermos. Vocês vão ver que a unção dos enfermos precisa do óleo, precisa da imposição, né? E a confissão. A confissão tem que ser direto. Não se pode fazer confissão via virtual, como nós estamos fazendo essa nossa formação. Não se pode. Para vocês terem uma ideia, na época da pandemia, não se fazia confissão online. A confissão tinha que ser... Muitas imagens foram veiculadas na época, né? Em campos abertos, os padres sentados num lugar, assim, a uma distância um pouco maior, né? Com aquelas pessoas que estavam falando os seus pecados e se confessando naquele momento. Ou seja, você precisa do contato. Aquela palavra tem que vir direto. A palavra que você fala para o padre, que está lá na pessoa de Cristo, e a absolvição tem que ser com a imposição de mãos do sacerdote. Então, todas esses sinais sacramentais nada mais são do que
a continuidade da encarnação de Cristo. Então, por isso que eu estou dando ênfase em falar de cada sacramento, por quê? Para mostrar que todo sacramento precisa do corpo, precisa da pessoa presente, precisa daquela materialidade, porque Cristo se fez carne, o Senhor se fez carne, não é? Então, a partir daí, gente, nós temos a igreja. E a igreja, ela vai transmitir, né? Ela vai transmitir essa revelação, que é o próprio Cristo. De que maneira? Ela vai transmitir de forma escrita, por meio das Sagradas Escrituras, né? Ela vai transmitir oralmente, né? Então, assim, se vocês forem pegar a questão número 12 do compêndio, nós vamos ver assim, ó, a tradição apostólica, né? Então, vamos só para vocês pensarem, gente, a tradição apostólica, ela está lá em cima, aqui junto com a igreja, ela tem a tradição apostólica, né? E a tradição apostólica, ela é transmitida por meio escrito, as Sagradas Escrituras, e por meio oral, e por meio da tradição, né? Então, perceba, tradição apostólica, Sagradas Escrituras e tradição. Olha o que diz a questão 12. O que é a tradição apostólica? A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a tradição no sentido jurídico, praticamente, né? Você entrega a mensagem de Cristo. Você entrega para outrem, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque não podemos confundir a tradição apostólica com a tradição só. Olha lá, a tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho. Olha lá, a pregação, gente. Mediante a pregação. Então, vamos lá. Quando os apóstolos foram enviados, percebam, quantos apóstolos que escreveram alguma coisa? Nós temos lá São Mateus, nós temos lá São João, nós temos São Pedro, e São Judas, São Tiago. Ó, eu elenquei 5 apóstolos dos 12, tá? Aí nós temos ainda São Paulo, né? Que não era dos 12, mas era um apóstolo, né? Poucos escreveram, né? Judas Tadeu também, né? Não sei se eu tinha falado antes. Poucos escreveram. Então, imagine quando os apóstolos andaram pelo mundo, né? Eles foram transmitindo, né? Então, nós temos igrejas, por exemplo, na Etiópia, nós temos igrejas praticamente no norte da África, onde nós temos as igrejas mais antigas do mundo, né? No norte da África, na Ásia, em toda a Europa. Os apóstolos foram pregando, e aquilo lá foi passando de geração em geração. Então, mediante a pregação, a tradição, mediante a pregação. O testemunho, olha que coisa. A vida de um santo, gente, é a vivência da Boa Nova de Cristo. É a vivência na pele de um santo, a Boa Nova de Cristo. Na verdade, o santo, ele é santo por quê? Porque não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele, como dizia São Paulo apóstolo, né? Não mais sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o que é a revelação? É o próprio Cristo, é a própria palavra, o verbo divino. Ele é a revelação. Então, quando o testemunho de uma pessoa arrasta, veja o que São Francisco de Assis fez, o testemunho dele arrastou muitos jovens da época. Isso é o quê? Isso é tradição. Isso é tradição, né? As instituições, então nós temos instituições. Nós temos quantas instituições, vejam bem, gente, quantas ordens religiosas não foram criadas nesse tempo, né? Nós temos os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, os carmelitas. Olha quantas ordens, né? Quantas instituições católicas não foram criadas em 2000 anos de igreja.
Isso tudo é prova viva da ação de Cristo no mundo. É tradição. Então, vejam bem, gente, a tradição, ela é muito rica, é muito rica. Então, nós vemos Jesus em tudo, né? Nós vemos Jesus em tudo. Até eu tenho um livrinho aqui, que é bem... Está na mão aqui, mas é... Esse livro, não sei se... Deixa eu sair um pouco dessa tela. Vou parar a apresentação, já volto. Mas esse livro aqui, todo mundo está vendo? Cristo Revivido nos Séculos, né? Então, Cristo Revivido nos Séculos é um livro que mostra a história de santos, né? Então, a história de santos que estão revivendo Jesus nos séculos, né? Então, isso é muito importante, muito importante. Continuando aqui. Então, vejam, gente, o culto, as instituições, o culto. O nosso culto, a nossa missa, é feita por tradição apostólica. Então, todos os livros sagrados, o missal, né? Isso tudo vem, não é de agora, né? Isso vem de 2000 anos, né? De 2000 anos a missa tem essa estrutura que nós temos, né? Que é a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística. Isso desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim. E os escritos inspirados, aí nós estamos falando das Sagradas Escrituras. Então vejam que a tradição apostólica, a transmissão da mensagem de Cristo, não é somente pelas Sagradas Escrituras. Ela é importantíssima e faz parte do tripé da nossa fé, né? Eu vou explicar já o tripé. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Porque é aquilo lá que o próprio catecismo nos ensina. A nossa religião não é a religião do livro, que está lá na questão número 18. Então, continuando, pessoal. Nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a tradição, e nós temos algo muito importante também, que é o magistério. Que aí nós fechamos o tripé. Sagradas Escrituras, tradição e magistério. Por que nós temos que ter os três? Pelo seguinte, nós temos que ter um árbitro. Concordam comigo? Nós temos que ter um árbitro. Nós temos que ter alguém que vai dizer, olha, diante dessa discussão, o que vai ser, o que é verdadeiro aqui? Diante dessa discussão, o que é verdadeiro? Nós temos um exemplo claro nisso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 40, que é o concílio de Jerusalém. E aí nós temos a história dos concílios, né? Os concílios ecumênicos. O concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, ele veio fazer o quê? Ele veio, primeiramente, dissipar uma dúvida a respeito de algo muito importante na época, a questão da circuncisão. Gente, a circuncisão era o sinal dado por Deus para o povo escolhido. Tá? Então, lá em Abraão, quando Deus fez aliança com Abraão, houve a prescrição da circuncisão, que era o sinal, o derramamento de sangue, né? O derramamento de sangue, ao cortar o prepúcio do homem, esse derramamento de sangue era o sinal da aliança entre o povo de Israel e Deus. E isso surgiu uma dúvida. Por quê? Com a vinda de Cristo, né? Com a vinda de Cristo, nós tivemos o quê? O batismo, que o batismo é o sinal da nossa aliança com Deus, né? O batismo é o sinal da nossa morte com Cristo e ressurreição com Cristo. Nós, a partir do batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus em Cristo. Mas surgiram entre os judeus convertidos a dúvida. Olha, nós vamos ter que aqueles que vão se convertendo agora, mesmo os pagãos, né, que não eram circuncidados, eles vão precisar passar pela circuncisão? O que aconteceu? Foi uma dúvida
Todos os apóstolos se reuniram em Jerusalém, inclusive Paulo foi, e eles se reuniram em concílio, onde Pedro deu a palavra final, dizendo: não, não é necessária a circuncisão. Percebam? É o papel do magistério, gente. É o papel do magistério. Aí nós pegamos, por exemplo, em 325, que foi o concílio de Nicéia. Qual que era a dúvida que estava surgindo na época? Lá nós tínhamos um bispo chamado Ário, aí os arianos, que veio com a ideia de que Jesus era criado. E não era Deus. Ele era uma criatura muito importante e tal, mas não era Deus. Aí os sucessores dos apóstolos se reúnem em Nicéia e eles chegam à conclusão: não, Jesus é Deus, né? Então, por isso que a gente chega lá no credo niceno-constantinopolitano, né? Aquele credo que está antes da questão 33 do nosso compêndio, que fala lá: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E aí vai aí por diante. Gente, isso aqui veio do Concílio de Nicéia. É um dogma. A divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a coisa estava meio assim ainda, porque em 381 nós tivemos o Concílio de Constantinopla. Por quê? Tinham-se dúvidas sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que lá no Concílio de Constantinopla bateu-se a tecla no sentido de que, bateu os martelos, desculpe, de que o Espírito Santo é Deus. Daí que o credo niceno, por que credo niceno-constantinopolitano? Porque são verdades que foram tomadas do magistério no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. Por isso que vai estar lá: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e do Filho é adorado e glorificado. Ele que falou por meio dos profetas, falou pelos profetas. Vejam, isso, gente, é o magistério. O magistério da igreja é aquele árbitro que vai ser o intérprete das Sagradas Escrituras e da tradição. É o magistério da igreja que vai nos dar o norte para onde a gente tem que ir, né? E isso está muito claro no nosso catecismo, quando a gente vê lá na questão 19, né? A questão 19, isso que eu acabei de falar está na questão 17, tá? Mas na questão 19 vai falar assim: como ler a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a guia do magistério da igreja. Olha que coisa importante. Nós temos a guia do magistério da igreja. O que significa, gente, que, diferentemente dos protestantes, que tem mais de, eu não sei quantas mil denominações evangélicas nós temos espalhadas pelo mundo, mas são milhares de igrejas espalhadas pelo mundo. Por quê? Porque não se tem um magistério. Não se tem um magistério, não se tem um árbitro, não se tem a autoridade dos apóstolos, a autoridade que foi dada por Cristo aos apóstolos e que foi dada a Cristo pelo Pai. Essa autoridade está na igreja. Então, quando você não tem um árbitro, você não tem um magistério, o que acontece? Se você interpreta um versículo da Bíblia diferente do seu pastor, do pastor que está na sua igreja, você funda uma igreja. Você funda uma igreja. Ah, não, você está errado. Então vamos fundar uma outra igreja. Vamos fundar uma outra igreja. E assim, nós estamos vendo, nós somos provas, nós temos provas vivas aos nossos olhos de que existem milhares de igrejas espalhadas pelo mundo. Por quê? Porque eles não têm o magistério. Então vejam que coisa interessante, né? Tudo isso, gente, mostra o quê? Mostra que nós devemos ter o quê? Um respeito muito grande por aquilo que a igreja nos ensina. Daí que a nossa missão como catequistas é uma missão muito, muito, muito séria. Nós não temos, como católicos, nós não temos
a liberdade, vamos dizer assim, de interpretar a Bíblia do jeito que vem na nossa cabeça. Nós temos o dever, é um dever sagrado, de estudar aquilo que a igreja nos ensina sobre as Sagradas Escrituras, né? E o que a igreja nos ensina sobre as Sagradas Escrituras vai estar tudo, basicamente, no Catecismo da Igreja Católica. Então, as dúvidas que a gente tem sobre determinada interpretação, se vocês forem pegar o Catecismo da Igreja, vejam bem, o Catecismo da Igreja, ele vai ter aqui no final, né, a partir do índices das citações. Temos citações de toda a Sagrada Escritura. Então, aqui, eu vou só para ter uma noção de quantas páginas tem aqui, só mostrando quantas citações nós temos. Ó. Nós temos aqui, da página 737 do Catecismo até a 772, só indicações e citações, né, de citações. Por quê, gente? Porque foi a igreja, foi o magistério da igreja, foi a sagrada tradição que separou os livros da Bíblia. Então, aqui, deixa eu... Aqui, depois eu coloco aqui. Mas aqui, é importante ver aqui. Eu trago para vocês aqui, ó, o Catecismo, ele cita o cânon da Sagrada Escritura, ele foi colocado aqui pelo Papa Damaso I, isso no ano 382. Olha lá, 382. O cânon da Sagrada Escritura, que está no Denzinger, que eu ganhei de vocês no ano passado, né? Lá no ano 382, o Papa Damaso I falou: agora tratemos das Escrituras divinas. O que a Igreja Católica Universal deve acolher e o que deve evitar. Daí ele coloca, começa a ordem do Antigo Testamento, Gênesis, livros, Êxodo, e aí vai por diante. Depois ele fala do Novo Testamento. Isso, gente, vai... o Papa Cirício, olha, já ouviram falar do Papa Cirício III? O Papa Cirício III, ele bate na tecla do cânon da Bíblia também em 397. Depois nós temos o Papa Atanásio, o Inocêncio I. Não, o Papa Inocêncio I, em 405, ele fala também do cânon das Sagradas Escrituras. Ou seja, a igreja, ela que criou o cânon da Sagrada, falando, ó, isso é inspirado, isso não é. Portanto, a igreja é autoridade para interpretar a Sagrada Escritura, tá? E aí nós temos a questão da tipologia. O que é tipologia? O Antigo Testamento, gente, quer dizer, o Novo Testamento está escondido no Antigo. E o Antigo Testamento é revelado pelo Novo. Por quê, gente? A Sagrada Escritura nada mais é do que a palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A Sagrada Escritura foi escrita por homens sob a inspiração do Divino Espírito Santo. Entendem? Então, homem e Deus. As Sagradas Escrituras, elas têm essa natureza divina e natureza humana também. Por quê? Os homens que escreveram a Bíblia, né, eles foram inspirados pelo Espírito Santo e falaram exatamente aquilo que Deus queria falar. Por isso que a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Tá certo? E nós, como catequistas, portanto, nós temos essa missão muito importante. E por isso, depois eu peço que vocês... Não vai dar para a gente ler aqui por causa do tempo, mas eu peço que vocês leiam depois os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que é quando... É aquela passagem, gente, em que Felipe, ele é levado pelo Espírito Santo para uma estrada. Eu vou ler uma parte aqui. O anjo do Senhor disse a Felipe, levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, viera a Jerusalém para adorar
ia voltando, sentado na sua carruagem, estava lendo o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Felipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Felipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Por que ele ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías, gente? Porque na antiguidade, a leitura era feita como? A leitura era feita lendo. Ninguém lia quieto. Você pronunciava. Então perguntou-lhe: entendes o que estás lendo? É o nosso papel de catequistas. Vocês entendem o que vocês estão lendo? Nós temos que mostrar isso para os nossos catequizandos. Eles leem, né? Então, os textos da Bíblia dessa semana, não vai dar tempo de a gente ler todos eles, mas vocês vão ver que todos eles dizem respeito à autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, né? Quando ele chama, por exemplo, o Marcos 1, 16 a 20, que é quando Jesus chama Simão e André para ser pescadores de homens. Depois ele chama Tiago e João. O texto número 2 vai ser quando ele fala a mesma coisa, quando ele chama os 4 discípulos. Mas isso vai ser logo depois que chamar os 4 discípulos, ele percorre o evangelho pregando e curando as pessoas, mas depois é chamar os discípulos. O terceiro texto, ele vai fazer o quê? Vai falar da lei, né? E a parábola do bom samaritano, que diz respeito ao quê? Jesus mostra, assim, o como interpretar a lei, porque ele dá autoridade para a igreja para interpretar a lei, né? E o último texto, ele diz respeito a Mateus 10, 5 a 15, que é o quê? A escolha dos apóstolos, que Jesus deu-lhes autoridade. Então, vejam bem, quando Felipe chega para esse eunuco e fala, você entende o que você está lendo? Esse é o nosso papel, né? E o eunuco responde o seguinte: como poderia, disse ele, se alguém não me explica? Então convidou Felipe para subir na carruagem e sentar com ele. E aí o Felipe vai explicando, né? Vai explicando, e o eunuco no final, é uma passagem de Isaías, né? Que fala do cordeiro que foi levado para o abatedouro, né? E o Felipe fala que é de Jesus que Isaías está falando, e o eunuco fala o seguinte: o que impede, então? Nós temos uma água aqui. O que impede de eu ser batizado? O que esse texto de Atos quer nos dizer, gente? A nossa missão como catequistas é mostrar Jesus para essas pessoas, para esses catequizandos. É fazer com que os catequizandos, sob a autoridade que a igreja nos dá, porque é um ministério, o ministério do catequista, fazer com que o catequizando tenha desejo de Jesus. Vocês se lembram da formação passada? Que Deus coloca um desejo no nosso coração, e que esse desejo, muitas vezes a gente busca o quê? Busca em outros locais, que é o pecado é errar o alvo. Então nós colocamos o nosso desejo na comida, nós colocamos o nosso desejo em série da Netflix, nós colocamos o nosso desejo em viagens, em bem-estar, mas o nosso desejo tem que ser colocado em Jesus Cristo. Qual a missão do catequista? A missão do catequista é mostrar e fazer nascer no coração dos catequizandos o desejo pelo Senhor, o desejo pela boa nova, o desejo de ser redimido. Essa é a missão do catequista. O desejo da pessoa, daquele catequizando, olhar para o seu coração e falar assim: nossa, esse vazio que eu tenho pode ser preenchido. Só Deus que consegue preencher esse meu vazio. Só Deus consegue preencher essa minha vida. Portanto, gente, a nossa missão é espalhar essa boa nova. É espalhar aquilo. E nós temos esse dever de espalhar e fazer com que esses catequizandos tenham desejo de Jesus. Mas, pessoal, nós não vamos conseguir colocar o desejo no coração dessas crianças se nós não tivermos esse desejo. Se nós não nos colocarmos na situação de necessitados da graça de Deus, se nós não nos colocarmos na situação daquela pessoa que precisa da Eucaristia, que precisa da palavra, porque, como diz São Paulo, a fé
vem da escuta da palavra. Se nós não estudarmos a Bíblia sob a tutela do magistério da igreja, gente, nós não teremos fé, nós não conseguiremos passar, nós não conseguiremos transmitir esse desejo de Jesus. Nós não conseguiremos passar algo que nós não temos. Percebem, gente? Isso vai para o início da nossa formação de hoje. O início da nossa formação de hoje é o quê, gente? É mostrar, é transmitir aquilo que Jesus transmitiu para os apóstolos. Se nós não temos, como que nós transmitiremos? Se nós não acolhemos o depósito da fé, se nós não acolhemos aquilo que a igreja nos traz, como que nós vamos transmitir? Por isso que nós não conseguiremos transmitir esse desejo se nós não nos colocarmos em oração, se nós não nos colocarmos em intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus é o que faz diferença. Se nós não tivermos vida de oração, se nós não tivermos vida eucarística, se nós não tivermos a escuta da palavra, nós não conseguiremos passar. Nós não conseguiremos transmitir a mensagem, a boa nova. Nós não conseguiremos transmitir Cristo para os catequizandos. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Alguém quer ter alguma pergunta, gente? Obrigada, Vitor. Foi muito bom. Eu que agradeço. Show, Vitão. Gente. Obrigado, Vitão. Show Maravilha, demais. brigadão. Obrigada, Vitor. Muito bom. Boa semana para todos. Igualmente, gente. Eu que agradeço vocês. Eu vou passar no grupo depois os slides. Só para terminar, eu não coloquei aqui, gente, as questões. Desculpa. Mas são as questões que nós temos mais tempo aqui ainda, tá? Mas isso é importante. Que são as questões aqui. Então, vamos lá. As questões que a gente pode trabalhar com os nossos catequizandos. De onde vem a autoridade da igreja, né? Então, se vocês pegarem lá, por exemplo, o primeiro textinho, né? Que é o de Marcos, do primeiro catecumenato crismal, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde em meu seguimento, e eu vos farei pescadores de homens. De onde vem a autoridade da igreja? De Cristo. Cristo nos faz pescadores de homens, entendem? Cristo nos faz pescadores de homens. Aqui, nós vamos pegar também no segundo texto, né? Que vai estar lá. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando as suas sinagogas. Mas antes, isso é o versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Mas antes disso, o que Jesus fez no versículo 21, versículo 18, né? Estando ele a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Depois que vem o texto para a gente trabalhar com os nossos catequizandos. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos que eram cometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como os endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. E seguiam-nos multidões numerosas, vindo da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região além do Jordão. Percebe que Jesus ele faz isso com os apóstolos. Então, a autoridade vem dos apóstolos, né? A segunda questão, por que devemos transmitir a boa nova de Jesus? Por que nós devemos transmitir? Porque Jesus nos pediu para transmitir. Porque Jesus quer, e isso vai estar lá na questão número 12, número 11, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos, sem excluir ninguém. Todos sejam salvos. Como surgiu a Bíblia? Aí nós vamos explicar para os nossos catequizandos que a Bíblia surgiu com a pregação dos apóstolos, com os apóstolos escrevendo essas cartas e enviando, né, porque eram cartas, né, enviando para as igrejas espalhadas na antiguidade, né? E como devemos ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia sob o magistério da igreja.
Se a igreja nos deu a Bíblia, se a igreja nos deu as Sagradas Escrituras, é a igreja que vai nos ensinar a ler as Sagradas Escrituras. Portanto, essas questões, gente, estão totalmente ligadas àquilo que nós falamos até agora. Tá certo? Eu acho que eu corri bastante, fui rápido. O bom é que vai ficar gravado, e ficando gravado dá para reler, dá para rever, e sugiro que leiam o compêndio do catecismo, né, da partir da questão 11 até a questão 24, né, onde fala do Antigo e do Novo Testamento, que eu falei para vocês, né. Tudo isso é muito importante, por quê? Porque a gente tem que saber o que é a Bíblia para poder explicar também para os nossos catequizandos. Ok, gente? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Excelente. Tá? Valeu, Fiquem Vitor. com Deus, tá bom? Boa semana para vocês. Amém. Boa Abraço. semana. Deus Parabéns. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.